Os 4 condenados pelo incêndio na Boate Kiss em 2013 foram soltos na semana passada depois que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento feito pelo Tribunal do Júri em dezembro de 2021. 2 desembargadores votaram a favor e um contra. A decisão causou revolta entre familiares das 242 vítimas fatais do incêndio. A gente vai entender os motivos da decisão e o que deve acontecer daqui para frente conversando com o Paulo Crozara, especialista em direito criminal. Ele está ao vivo aqui conectado com a gente. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu queria entender o que provocou essa anulação. Bom, nesse caso nós podemos falar que foi quase um carnaval de nulidades. Tiveram muitas nulidades, não foi só uma. Principalmente causadas por condutas do promotor e do juiz, condutas, vamos dizer assim, entre aspas, diferentes, né? Um exemplo foi que o juiz, presidente do júri, se trancou uma hora na sala com os jurados, sem a presença nem do advogado, nem do promotor, o que é uma coisa que, sinceramente, eu nunca tinha visto e causa uma nulidade, porque não se sabe o que foi falado, né, com os jurados, como ele influenciou esse julgamento. Por exemplo, na própria escolha dos jurados, o edital dos jurados tem que ser publicado 10 dias antes para permitir que tanto a promotoria quanto a defesa analise essa lista e já impugnem um jurado ou outro, por qualquer motivo que seja. Esse prazo não foi respeitado para a defesa, foi respeitado para o Ministério Público ter acesso antes. O Ministério Público usou uma ferramenta para pesquisar a fundo a vida dos jurados, né, dos possíveis jurados, impugnou diversos nomes. Usando uma ferramenta que não tem acesso à defesa com informações sigilosas, por exemplo, quem tem parente preso, quem foi visitar o parente do presídio, eles excluíram da lista de jurados, e a defesa não teve acesso a esse dispositivo. Também na questão, nas alegações finais, o Ministério Público mudou a narrativa, né, na denúncia. Alguns réus eram acusados de uma conduta comissiva, isso quer dizer, eles agiram para causar o resultado, e durante as alegações finais, com o que aconteceu no julgamento, ele viu que não poderia sustentar essa conduta comissiva, mudou para uma conduta omissiva, ou seja, eles se omitiram de causar o resultado. Isso é uma infração gravíssima dentro do direito do processo penal, porque você se defende tudo que está narrado na denúncia, e não do que o Ministério Público não pode mudar isso ao longo do julgamento. Na quesitação, né, que é aquelas perguntas que o jurado vai responder sim ou não, tiveram redações muito complicadas, muito técnicas, que os jurados não puderam compreender totalmente o que eles estavam julgando. Enfim, coisas que a defesa alegou desde o início, o juiz que conduziu o processo passou por cima e o tribunal restabeleceu, né, o devido processo legal. Certo, doutor. Então, na opinião do senhor, foi uma decisão acertada? Sim, não só a minha, né, acho que de toda a comunidade jurídica, né, de especialistas em direito criminal, era uma decisão esperada, porque caso não anulasse esse júri, sinceramente, estaríamos jogando o rito do júri na lata do lixo, né? Então era esperado por advogados, promotores, juízes do Brasil inteiro que essa novidade ocorresse, porque realmente ocorreram coisas que não podem ocorrer nesse julgamento. É comum que a anulação de um julgamento aconteça, doutor? Olha, não é tão comum, mas acontece, né? A gente vê cotidianamente nos tribunais. Os tribunais tendem, ao máximo, não anular o júri, porque, né, é um rito muito longo, até muito caro, né, para o Estado, bem traumático, né, para as partes. Então, eles tendem, ao máximo, não anular. Só que quando tem nulidades que realmente não tem como serem resolvidas, eles mandam voltar, e isso acontece com certa frequência. Certo. Tem que ser um processo muito bem feito, né, doutor? Os presos, então, que agora foram soltos, né, eles voltam ao estágio de acusados? Tudo que foi decidido pelo Tribunal do Júri deixa de existir ou ainda conta para o próximo julgamento? O que deve acontecer? Então, tudo o que acontece a partir do momento que eles decretaram a nulidade, se não me engano, a primeira nulidade, né, cronologicamente, foi a questão dos jurados, do edital dos jurados, tudo que acontece a partir dali é descartado do processo e é repetido. Então, nesses casos, é comum, né, que seja expedido ao alvará de soltura, uma vez que a decisão
que os condenou não existe mais, juridicamente falando, ela não existe mais. Ainda me parece que o Ministério Público vai apelar entrar com recurso especial para o STJ, então essa decisão não é final. Tá? O STJ pode mudar essa decisão do Tribunal de Justiça, só que como esse recurso não tem efeito suspensivo, a tendência é que ele já comece a preparar um novo júri. Tá certo. O Ministério Público, então, pode recorrer, né, e deve fazer isso, como o senhor mencionou. Quero que o senhor explique para a gente que não é do meio jurídico, não é advogado, não é juiz, não trabalha nessa área. Quero que o senhor explique bem para quem está assistindo como funciona um julgamento como esse, que tem tantas vítimas, né, e que gerou uma repercussão tão grande como esse. Principalmente para o advogado é muito difícil trabalhar, né? Porque qualquer decisão favorável que eles conseguem parece que eles estão desrespeitando, né, a família das vítimas. E eles só buscam o devido processo legal, que seja respeitado os direitos, né, dos seus clientes e dos acusados. Nesses casos é muito até difícil achar uns jurados que não tenham sido influenciados pela mídia, né? Porque quando o júri tenta se preservar ao máximo a imparcialidade dos jurados. E é muito comum, quando tem uma repercussão regional, que haja um desaforamento para cidades maiores em que os jurados não tenham sido tão afetados por aquele crime. Mas, realmente, num caso desse tamanho, tantas vítimas, é muito difícil, né? Até para o promotor trabalhar, parece que as vítimas têm que ser todas ouvidas quando possível, né? As que não morreram. Então, mas nesse caso, o promotor teve que escolher quais vítimas serem ouvidas, porque não daria para ouvir 200 pessoas, né? Então, é um caso sui generis que requer muito trabalho por parte das duas partes e traz dificuldades tanto para a promotoria quanto para a defesa, né? Cada um com sua especificidade. Desafiador, né? E as decisões do Tribunal do Júri podem ser modificadas por instâncias superiores ou não? Ela só pode mesmo, só pode ocorrer a anulação? Isso. A soberania do júri é constitucional, né? A decisão dos jurados tem soberania e não pode ser alterada pelo tribunal. O que o tribunal pode fazer é quando a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, mandar realizar novo júri. Então, eles podem mandar voltar ao júri, mas eles não podem modificar e falar, olha, isso foi manifestamente contrário, estou fazendo outra coisa. Não, vai ter que ter novo júri. Tá certo, doutor Paulo Crosara, especialista em direito criminal. Muito obrigado pelas informações, por nos ajudar a entender um pouco mais do porquê da anulação desse julgamento. Como o senhor já mencionou, é um caso muito importante, né, para o nosso país, marcou, claro, todo mundo se lembra daquele dia, e isso acaba elevando os ânimos, né? Muita gente ali, por causa da emoção, acaba sem entender o motivo da anulação desse júri. Obrigado, até uma próxima, viu? Obrigado e um bom dia a todos.